Véi, e vamos com os palpites da sétima rodada do Brasileirão Série A. Só dar uma breve revisão, né? Na sexta rodada foram 10 jogos, a gente acertou 5, errou 5 e teve 2 placares cravados. E sem enrolação, bora logo para essa rodada 7, que já começa, né? Nessa sexta-feira, rapaz, dia 2 de maio, jogo entre São Paulo e Fortaleza, os dois times de escudo parecido, né? Nos últimos 3 anos, rapaz, o São Paulo não ganhou do Fortaleza não. Em 10 jogos teve 4 empates e 6 vitórias do Lion. Rapaz, é o famoso freguês, né? Bora ver como é que os times tá aqui nos últimos jogos. Nos últimos 10 jogos do São Paulo não perdeu. O negócio aqui empata demais, né? Tem 4 vitórias e 6 empates. E o Fortaleza, rapaz, nos últimos 10 jogos só venceu uma partida, né? Que foi contra o Fluminense lá no dia 29 de março. Conhecido como estreia do Brasileirão, né? Pois é, Mano Menezes foi demitido, ali todo mundo se animou com o Fortaleza, mas lá pra cá, rapaz, não ganhou mais de ninguém. Mesmo com esse negócio de o São Paulo ser freguês do Fortaleza, eu vou aqui, né? Meu negócio aqui é nas estatísticas e no momento do time, meu negócio é no futebol, é momento. E o São Paulo tá menos ruim do que o Fortaleza. Eu vou aqui de São Paulo 1-0. Vou de São Paulo para vencer 1-0. Agora sábado, dia 3 de maio, tem um confronto nordestino aqui, né? Jogo entre Ceará e Vitória. Nos últimos 3 anos, 5 confrontos, 3 vitórias do Vitória e 2 vitórias do Ceará nos últimos 3 confrontos. O Vitória levando a melhor, né? Ceará vem de 3 jogos sem vencer. Já o Vitória, né? Nos últimos 10 jogos venceu apenas o Fortaleza, lá pela terceira, quarta rodada do Brasileirão Série A. Na classificação, o Ceará é o 9º colocado, tem 8 pontos. O Vitória é o 16º, primeiro time fora do Z4. Eu aqui vou na vitória do Ceará. Eu acredito que o Ceará vai vencer. Mais um jogo duro, né? Vou aqui de Ceará 1-0 também. Tô indo só de 1-0 por enquanto, né? 1-0 São Paulo, 1-0 Ceará e vamos partir para o próximo jogo sem muita enrolação, né? Quem puder fortalecer, deixando o joinha aí, né? Vamos ver se esse vídeo chega pelo menos a 20 curtidas. Mas se não chegar também, rapaz, uma curtida que tiver, eu já agradeço. E vamos ver aqui o próximo jogo do Brasileirão Série A. No sábado, também às 18h30, o Fluminense recebe o Sport. Fluminense que nos últimos 3 anos enfrentou o Sport 2 vezes e venceu as 2, né? 1-0 no Rio e lá em Pernambuco foi 2-1. Isso aqui foi em 2021 que se enfrentaram. O Fluminense nos últimos 10 jogos perdeu 2, empatou 2 e venceu 6, né? E o Sport nos últimos 10 jogos venceu apenas 1 lá pelo Campeonato Pernambucano, onde venceu o Retrô. Olha, rapaz, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Vinha de 5 derrotas consecutivas. No último jogo empatou com Fortaleza e ali, né? Graças ao VAR, porque aquela bola ali entrou lá ele. Senão ia ser 6 derrotas consecutivas do Sport. Deixa eu ver aqui como é que esse time tá nesse campeonato. Fluminense jogando em casa, ganhou 2, empatou 1. Sport jogando fora, perdeu 2, empatou 1, né? Eu vou aqui de Fluminense para vencer. E dessa vez eu vou de Fluminense 2-0. Esse é o meu palpite nesse jogo. E bora pro próximo jogo. Cada jogo que passa eu te peço like. Puder fortalecer com like é de graça, né? Compartilha também com algum amigo teu que gosta de futebol, de palpite e essas coisas, né? Lembrando que aqui também não é múltipla, viu? Nossa meta é acertar mais do que errar para no final do Brasileirão terminar no lucro. Sábado, rapaz, ó, dia 3/5, mais um jogo sábado, mais um jogo 18h30, terceiro jogo 18h30, né? Corinthians e Internacional, jogo aí com cara de rivalidade e meu Corintinha, rapaz, contra o Inter não dá sorte não, viu? Opa, isso nos últimos 3 anos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 jogos, Corinthians não venceu o Internacional em nenhum, tem 6 empates, pensa nos times para gostar de 2-2 nos últimos 3 anos, em 8 jogos, 1, 2, 3, 5 acabaram 2-2, né, rapaz? Aí o Internacional venceu em 2024 por 1-0 e o Internacional tinha vencido o Corinthians na casa do Corinthians por 2-1, mas são chegados no empate demais. Corinthians aí nos últimos 10 jogos está uma gangorra braba, 4 derrotas, 2 empates e 4 vitórias. O Internacional, né? Nos últimos 10 jogos tem apenas uma derrota, que foi para o Palmeiras no Brasileirão. Na classificação aqui, o Internacional é o 6º com 9 pontos, o Corinthians é o 12º, tem 7.
Jogo do Corinthians em casa, Corinthians venceu o Sport por 2-1, perdeu para o Fluminense por 2-0, venceu o Vasco por 3-0. O Inter fora empatou as 3. E nesse jogo aqui, rapaz, eu vou em mais um empate e eu vou colocar essa bexiga de 2-2. Vou botar 2-2 só por causa desse retrospecto também. Mais um jogo no sábado, o Bahia vai receber o Botafogo. O Bahia vai enfrentar seu ex-técnico, né? Que agora tá lá no Botafogo. Até que o Botafogo agora começou a vencer umas partidas. Nos últimos 3 anos, 6 encontros, embolado, né? 2 vitórias do Botafogo, 2 triunfos do Bahia e 2 empates. Então, se for empate, continua aí do mesmo jeito, né? E se alguém vencer, vai ficar com a vantagem. Bahia nos últimos 10 jogos perdeu apenas uma partida. Venceu 5, empatou 4. Bahia perdeu do Cruzeiro, né? Pelo Brasileirão Série A. Botafogo também nos últimos 10 jogos venceu 4, perdeu 4, empatou 2. O Bahia jogando em casa venceu o Ceará por 1-0, empatou com o Mirassol e com o Corinthians. Já o Botafogo jogando fora por enquanto não venceu ninguém. Perdeu para o Atlético Mineiro por 1-0, Bragantino 1-0 e empatou 0-0 com o Palmeiras. Eu vou em mais um empate aqui, eu vou de 1-1 nesse jogo. E agora, né, acaba o jogo do sábado e vamos para o jogo do domingo. Domingo, né, 4 de maio, tem Vasco e Palmeiras às 16 horas. Nos últimos 3 anos, rapaz, o Vasco não ganhou nenhuma do Palmeiras, né? 3 derrotas e um empate. Vasco nos últimos 5 jogos ganhou uma, empatou 2 e perdeu 2. Vasco que vai jogar, eu tô gravando esse vídeo aqui na quinta-feira, 1º de maio. O Vasco vai jogar hoje contra o Operário, né? Já o Palmeiras nos últimos 10 jogos perdeu apenas uma. Esse jogo aí na última rodada do Brasileirão perdeu para o Bahia, gol já nos acréscimos. Na classificação o Vasco é o 11º, tem 7 pontos. O Palmeiras é o 2º com 13 pontos. Vasco jogando em casa, tá até bem, né? Não perdeu, empatou com o Flamengo, ganhou do Sport e ganhou do Santos. Palmeiras jogando fora também. Pelo jeito o Palmeiras é o melhor visitante do Brasileirão, né? Com certeza, ó. Palmeiras é o melhor visitante, 9 pontos em 3 partidas. Jogão aqui, rapaz, ó. Eu acho que aqui o Palmeiras não perde esse jogo, não. Eu iria aqui de Palmeiras ou empate, né? Mas como tem que mandar um palpite, um placar, pra gente ver quantos placares acerta. E tem esse negócio aí de estar no final do Brasileirão, ver quantos acertos e erros teve. Eu vou aqui de mais um empate e vou de 1-1 nesse jogo. Mais um jogo no domingo às 16 horas é o Grêmio contra o Santos. 2 times que não vêm bem, né? E Grêmio e Santos nos últimos 3 anos se enfrentaram 4 vezes. 2 vitórias do Santos, um empate e uma vitória do Grêmio. Grêmio nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos, rapaz. Não venceu não, viu? 3 derrotas e 3 empates. Ontem o Grêmio teve uma derrota de revirada, rapaz. Saiu perdendo para o CSA pela Copa do Brasil, virou e tomou a virada já aos 43 minutos mais ou menos do segundo tempo. Conseguiu tomar 2 gols, né? Então o Grêmio vem de 6 jogos sem vencer. O Santos também nos últimos 6 jogos, nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos últimos 7 jogos, o Santos também só venceu uma, né? Que foi o Atlético Mineiro. Hoje também vai ter Santos e CRB pela Copa do Brasil. Mas aqui, bora ver como é que tá o Grêmio em casa e o Santos fora. Grêmio em casa, rapaz, só ganhou uma do Atlético Mineiro. E o Santos fora perdeu as 3 que jogou. Mas nesse jogo aqui, eu vou de Grêmio para vencer. Vou colocar um palpite de 1-0. Mais uma vez eu gostaria de te pedir, né, para deixar o like. Vamos ver se a gente consegue ter pelo menos 20 curtidas nesse vídeo. Jogo aqui agora domingo 18h30, Cruzeiro e Flamengo. Nos últimos 3 anos, rapaz, 4 partidas. Cruzeiro tá meio freguês do Flamengo, viu? 3 derrotas e um empate. Nas últimas partidas do Cruzeiro, né? Cruzeiro também, que é mais um time que joga nessa quinta-feira, vai receber o Vila Nova. Vila Nova não é time bobo não, viu? Com esse novo técnico aí, Vila Nova não tá bobo não. Cruzeiro vem nos últimos 5 jogos aqui, nos últimos 5 jogos já aconteceu um empate, 2 vitórias e 2 derrotas. Já o Flamengo nos últimos 10 jogos perdeu apenas uma. Na verdade, se brincar, nos últimos 20, 30 jogos aí que tá essa mesma derrota, né? Flamengo vai liderando com 14 pontos. Cruzeiro é o 4º, tem 10 pontos. Vai ver aqui os retrospectos, ó. 2 times que tá bem. Cruzeiro jogando em casa no Brasileirão, venceu as 3. Flamengo jogando fora, venceu 2, empatou 1. E aqui é mais um jogo que eu vou de empate. Vou de 1-1 nesse jogo. Se for para ganhar, eu acho que é o Flamengo. Se for para ter vitória, eu acho que é o Flamengo. Mas como a gente costuma dar um palpite, eu vou aqui de 1-1. Jogo agora domingo,
às 19 horas, Bragantino e Mirassol. Bragantino que muita gente disse que ia brigar contra rebaixamento, por enquanto tá lá em cima, rapaz. Nos últimos 3 anos, 5 confrontos entre essas duas equipes, né? 3 vitórias do Bragantino, 1 vitória do Mirassol e um empate. Bragantino nos últimos 10 jogos aqui, né? Vinha numa sequência ruim, mas depois agora, nos últimos 4 jogos, 4 vitórias. E hoje tem jogo contra o Criciúma pela Copa do Brasil nessa quinta-feira, lembrando mais uma vez, né? Já o Mirassol, que nos últimos 10 jogos ganhou apenas 1, né? Tá surpreendendo a galera, mas é mais pelos empates do que com vitória. Nos últimos 10 jogos ganhou do Grêmio, aquele jogo lá que o Reinaldo marcou 2. E teve o outro lateral lá, ex-Botafogo também, que marcou 2, né? Só que o Mirassol é um time que empata muito. Na classificação, o Bragantino é o terceiro colocado, tem 13 pontos. Mirassol é o 14º. Bragantino jogando em casa, venceu 2, empatou 1. Mirassol jogando fora, empatou 2, perdeu 1. Eu vou aqui de Bragantino para vencer. Vou colocar um placar aqui, como o Mirassol tá marcando gol também, né? Vou colocar Bragantino 2, Mirassol 1. Só relembrando que isso aqui não é múltipla, né? Quem for fazer os palpitezinhos, lembrar de jogar com responsabilidade e que é proibido para menores de 18 anos. E o jogo que fecha essa 7ª rodada é Juventude e Atlético Mineiro. Juventude que nos últimos 3 anos enfrentou o Galo 6 vezes, perdeu 4, empatou 1 e venceu apenas 1, né? Juventude vem de 3 jogos sem vencer no Brasileirão, mas jogando em casa eles é embaçado, viu? Jogando em casa, eu acho que eles estão invictos. Depois daquele 6-0 lá contra o Flamengo, né, ele desandou um pouquinho, empatou com o Mirassol e perdeu para o Internacional. Já o Atlético Mineiro vem de 3 empates consecutivos. Vamos ver aqui como é que está na classificação. A Juventude é o 13º colocado, o Atlético Mineiro é o 17º. Aqui, ó, jogando em casa, o Juventude ganhou 2, empatou 1. O Galo nunca venceu fora, né? 2 derrotas de empate. E esse jogo aqui eu vou de empate 1-1. Pois é, galera, esses foram nossos palpites para essa 7ª rodada. Espero que a gente acerte mais do que erre. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, só é passar para o próximo vídeo. Valeu, tamo juntos, até a próxima.